Tudo bem, pessoal? Meu nome é Matheus Alves e vamos dar continuidade à sequência de videoaulas sobre conteúdo de frações do projeto Boina Vermelha. Bem, o assunto do vídeo de hoje é potenciação e radiciação de frações. Bem, para a felicidade de vocês, o jeito para resolver essas operações é o mesmo jeito que vocês aprenderam com os números naturais, ou seja, iremos aplicar as mesmas regras para o conteúdo de frações envolvendo essas operações. Bem, eu vou mostrar aqui na prática. Primeiro, no item A, nós temos um número elevado ao quadrado, no caso, 5/6. Como aprendemos com os números naturais, isso é a mesma coisa que escrever, quando você eleva o número ao quadrado, é escrever a multiplicação desse número 2 vezes. Ou seja, 5/6 vezes 5/6. Que nós sabemos que 5 vezes 5, 25. E 6 vezes 6, 36. Pronto, achamos nossa resposta. Porém, podemos escrever esse produto de uma outra forma. Eu posso escrever isso aqui como 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. E 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar isso aqui. Ou seja, uma outra forma de calcular uma potência envolvendo frações é pegar o expoente e passar para dentro no numerador e no denominador. E eu gostaria de enfatizar a importância desses parênteses. Por quê? Eu quero mostrar para vocês esse exemplo aqui. Isso aqui é elevado ao quadrado e isso aqui. Perceba que isso aqui não é a mesma coisa. Porque quando você tem um parêntese, esse expoente ele vai para o numerador e para o denominador. E aqui, como vocês podem ver, nós temos o numerador elevado ao quadrado e o denominador não está elevado a nada. Ou seja, isso aqui é diferente disso. Então, eu quero atentar a vocês o uso desse parêntese, a importância dele. Bem, vamos para o item B. Eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou colocar o expoente no numerador e no denominador. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 1 elevado a 5 sobre 3 elevado a 5. 1 elevado a 5 nós sabemos que dá 1. E nós sabemos que isso aqui, efetuando a conta, quando vocês fizerem a conta, vocês vão encontrar que 3 elevado a 5 é igual a 243. Ops. Bem, vamos para o último exemplo, para depois passarmos para a dissociação. Nós temos o número 3/5 elevado ao cubo. O que faremos? Colocaremos o expoente no numerador e no denominador. Ou você pode fazer dessa forma, que é distribuir, multiplicar o número que está dentro, o número de vezes que tem no expoente. É a mesma coisa esses dois métodos e vai dar a mesma resposta. Bem, 3 elevado a 3 e 5 elevado a 3. E fazendo a conta, iremos encontrar que 3 elevado a 3 dá 27. E 5 elevado a 3, quando fizermos a conta no papel, irá dar 125. Bem, é isso. A parte de potenciação, como vocês puderam ver, é a mesma coisa que a potenciação dos números naturais aplicada nas frações. Bem, agora iremos para a parte de radiciação. Como eu disse anteriormente, a parte de radiciação, você vai utilizar as mesmas propriedades que você utilizava com os números naturais. Ou seja, eu irei fazer a mesma coisa. Perceba que aqui eu peguei o expoente e coloquei em cada parte da fração.
Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho uma raiz de uma fração. Eu vou colocar a raiz em cada parte da fração, da mesma forma que eu fiz com a potenciação. Ou seja, isso é igual a raiz de 1 sobre raiz de 4. E nós sabemos que a raiz de 1 dá 1 e a raiz de 4 dá 2. Iremos aplicar esse método em todos os exemplos. Nós sabemos, iremos passar a raiz para cada parte da fração, ou seja, isso aqui é a mesma coisa de raiz cúbica de 8 dividido sobre raiz cúbica de 27. E nós sabemos que raiz cúbica de 8 dá 2 e raiz cúbica de 27 dá 3. E para finalizar, vamos calcular a raiz quadrada dessa fração, que vai ser, eu vou separar a raiz no numerador e no denominador. E isso, a raiz de 144 dá 12. E a raiz de 121 dá 11. Encontrando nossa resposta. Bem, e vocês devem estar se perguntando, como é que você conseguiu fazer tão rápido essas contas? Vocês sabem todos os números decorados, todas as raízes? Bem, eu utilizei uma tática que eu aprendi ao longo dos anos, que eu irei mostrar a vocês no próximo quadro. Vamos lá? Bem, como vocês viram nos exemplos anteriores, na hora de eu calcular a raiz de um número, eu acabei só escrevendo a resposta. E agora eu vou explicar a vocês qual foi o método que eu utilizei para poder calcular essa raiz sem decorar as respostas. Porque é impossível de decorar todas as raízes que existem. A gente acaba decorando as iniciais porque são as que a gente vê mais. Mas quando a gente pega exemplos como esses, é muito mais útil a gente utilizar a técnica que eu vou apresentar a vocês. E essa técnica consiste em utilizar a técnica de fatoração que vocês aprenderam na aula de múltiplos e divisores. Eu vou precisar que vocês tenham aprendido esse conteúdo para que vocês possam entender o método que eu irei apresentar a vocês, certo? Bem, vamos começar primeiro com esse exemplo, que é o exemplo anterior que eu fiz na hora de calcular as raízes. Bem, primeiro eu peguei a raiz de 144 sobre 121 e aplicar a propriedade, distribuir, eu separei a raiz no numerador e no denominador, como vocês podem ver aqui. E agora eu vou mostrar a vocês como eu cheguei na resposta. Primeiro eu vou dividir em partes. Primeiro eu vou pegar o numerador e calcular a raiz dele, depois eu vou calcular no denominador. E como eu vou fazer isso? Eu irei fatorar esses números. Como podemos ver aqui, eu já deixei pronto um esquema para podermos fatorar. Iremos começar. Como vocês aprenderam, primeiro vamos tentar dividir um número, começando pelos menores números primos, que vocês aprenderam na aula de múltiplos e divisores. Irei fatorando esse número. O primeiro número que eu posso pensar em dividir ele é o 2, que é o menor número primo. E como podemos ver, 144 é par. Então, vamos começar. Iremos dividir esse número por 2. Fazendo a conta no papel, nós sabemos que 144 dividido por 2 dá 72. Podem testar aí no papel. Agora, podemos perceber que 72 também é par. Então, eu posso dividi-lo por 2. E nós sabemos que 72 dividido por 2 dá 36. Fazendo no papel a conta bem devagarzinho, vamos encontrar que ela vai dar 36. Continuando, 36 é par, então podemos dividir por 2. 36 por 2 dá 18. 18 é par, então eu posso dividi-lo por 2. E 18 por 2 dá 9. Ops, 9 não é mais par. 9 é ímpar.
Então não podemos dividir por 2. Qual é o próximo número que pode dividir o 9? É o 3, o próximo número primo. E nós aprendemos que o critério de divisibilidade por 3 é somar os algarismos e ver se ele é um múltiplo de 3. Como podemos ver, 9 é um múltiplo de 3, então podemos dividir. E nós sabemos que 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. E agora vamos juntar os termos iguais, utilizando a propriedade das potências. Vocês se lembram que quando você multiplica números de mesma base, você pode somar os expoentes. Como aqui é 1, 1, 1, você repete a base e soma os expoentes, porque aqui não está aparecendo, mas sabemos que isso aqui é 2 elevado a 1. Ou seja, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Multiplicado, porque estamos fatorando. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Bem, aqui agora é a sacada para podermos calcular a raiz, qualquer raiz de um número. Bem, no caso, nós estamos querendo a raiz quadrada. Quando queremos a raiz quadrada, nós vamos pegar os expoentes, quando fatoramos o número, e dividir por 2, porque é raiz quadrada. O índice da raiz é o 2, certo? Ou seja, quando quisermos calcular a raiz quadrada de um número, nós iremos fatorá-lo, e quando deixarmos nessa forma, iremos dividir cada expoente por 2. Dessa forma. Eu pego aqui e divido por 2, e pego aqui e divido por 2. Ao fazer isso, eu vou achar um outro número. Por quê? 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, essa parte aqui vai ficar 2 ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, esse expoente aqui vai ser 1. E, efetuando essa multiplicação, nós vamos encontrar que 4 vezes 3 dá 12. Que é justamente a raiz de 144. Ou seja, seguindo esse passo a passo, você sempre vai conseguir calcular a raiz quadrada. Mas espera aí, e se por acaso fosse outro número, e a fatoração, eu quero calcular a raiz quadrada desse número. E aqui na fatoração, esse expoente aqui, em vez de um 4, foi um 3, foi um número ímpar. Na hora que eu dividir por 2, eu não vou achar o número natural, vai dar um número quebrado. Ou seja, quando acontecer isso, quer dizer que um número não tem raiz. Então é por isso que você não vai conseguir calcular a raiz quadrada desse número, porque ele não tem raiz. E se eu quisesse calcular a raiz cúbica de um número? Eu vou fatorar esse número e vou dividir os expoentes por 3, porque o índice da raiz cúbica é 3. E assim sucessivamente. Se eu quiser calcular a raiz quarta, a raiz quinta, qualquer raiz, eu sempre vou fatorar um número e dividi-lo pelo seu respectivo índice. Basicamente é isso o método. Aqui, 121. Eu vou deixar para casa para vocês tentarem fatorar esse número, utilizando o mesmo método que eu fiz, que é basicamente testar quais números primos conseguem dividir esse número. Ao fazer isso, você vai dividindo até aqui chegar no 1 e você encontrar a fatoração. Eu vou fazer aqui direto e deixar como tarefa de casa para vocês. Fatorando esse número, você vai encontrar que 121 é a mesma coisa que 11 ao quadrado. Como eu quero a raiz quadrada, eu irei dividir por 2. E eu vou achar justamente o 11. Ou seja, acabamos de achar nossa resposta. Raiz de 144, 12. E raiz de 121, 11. Pronto. Agora eu irei fazer esse segundo item para vocês fixarem melhor esse método. Lembrando que essas contas aqui eu estou fazendo de cabeça, mas é para vocês fazerem no papel, para vocês treinarem. É só para a gente ganhar tempo.
Bem, nós sabemos aqui nesse item que a raiz de 1 dá 1. Então essa parte do numerador ficou fácil. Mas agora, e 1024? Você sabe de cabeça? Nem todo mundo sabe de cabeça quanto é que é esse número. Então vamos utilizar o método. Eu vou escrever aqui o 1024. E vou fatorá-lo. Bem, 1024 é par. Então eu já posso dividir por 2. Fazendo essa conta, eu chego que esse número é 512. Lembrando que tem que fazer no papel essa conta. Só estou fazendo de cabeça para a gente ganhar tempo. 1024 dividido por 2, 512. Ele é par, eu posso dividir por 2. 512 dividido por 2 vai dar 256. Ele é par, então eu posso fazer a mesma coisa. Dividindo por 2, fazendo essa conta, 256 dividido por 2 dá 128. 128 é par, então eu posso dividi-lo por 2. 128 dividido por 2 dá 64. Dividido por 2, porque ele é par, vai dar 32. Dividido por 2, de novo, 16. Por 2 vai dar 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Como vocês aprenderam na aula anterior de múltiplos e divisores, eu acabei de fatorar esse número. E agora eu vou contar quantos 2 tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, esse número aqui é 2 elevado a 10. E agora eu quero calcular a raiz quadrada dele. Você lembra como é que se faz isso? Se a raiz é quadrada, é porque aqui é um índice 2. Ou seja, eu vou dividir o expoente por 2. Se eu quisesse a raiz cúbica, eu teria que dividir o expoente por 3. Raiz quarta por 4. E assim sucessivamente. Essa regra aqui vale para qualquer raiz. Se o número der um número natural, é porque esse número tem essa raiz. Mas se der um número quebrado, não for um número natural, é porque esse número não tem essa raiz. É basicamente isso. 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, o número que achamos, 2 elevado a 5. E resolvendo essa conta, 2 elevado a 5 dá igual a 32. Ou seja, nós acabamos de descobrir que 1024, a raiz de 1024 é igual a 32, sem decorar isso, e sim aplicando o método da fatoração e depois dividindo o expoente por 2. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa dica, esse bônus, e tenham entendido as operações de radiciação e potenciação. Espero que vocês tenham gostado.